1 Reis, capítulo 10, do versículo 1 ao 13. Conta uma história muito linda que todos nós somos conhecedores. Ela conta a história da rainha de Sabá, que foi visitar o rei Salomão. Amém? 1 Reis, capítulo 10, nos diz assim a palavra do Senhor. A rainha de Sabá soube da fama que Salomão tinha alcançado, graças ao nome do Senhor, e foi a Jerusalém para pô-lo à prova com perguntas difíceis. Quando chegou acompanhada de uma enorme caravana, com camelos carregados de especiarias, grande quantidade de ouro e pedras preciosas, fez a Salomão todas as perguntas que tinha em mente. Salomão respondeu a todas. Nenhuma lhe foi tão difícil que não pudesse responder. Vendo toda a sabedoria de Salomão, bem como o palácio que ele havia construído, o que era servido em sua mesa, o alojamento de seus oficiais, os criados e os copeiros todos uniformizados, e os holocaustos que ele fazia no templo do Senhor, a visitante ficou impressionada. Então ela disse ao rei: tudo o que ouvi em meu país acerca das tuas realizações e de tua sabedoria é verdade, mas eu não acreditava no que diziam, até ver com os meus próprios olhos. Na realidade, não me contaram nem a metade. Tu ultrapassas em muito o que ouvi, tanto em sabedoria como em riqueza. Como devem ser felizes os homens da tua corte, que continuamente estão diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, o teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel, por causa do amor eterno do Senhor para com Israel. Ele te fez rei para manter a justiça e a retidão. E ela deu ao rei 4.200 quilos de ouro e grande quantidade de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais foram trazidas tantas especiarias quanto aos que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Os navios de Irã, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junipero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor e a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada nem se viu tanta madeira de junipero. O rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou e pediu, além do que já lhe tinha dado, por sua generosidade real. Então ela e os seus servos voltaram para o seu país. Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que vocês já oraram pela minha vida, por essa palavra, mas nós vamos orar mais uma vez em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, eu entrego a minha vida, Pai, nas Tuas mãos nessa noite, Espírito Santo. E eu te convido, Senhor, o que seria de nós, Pai, se o Senhor não estivesse nesse ambiente conosco, meu Deus? O que seria de nossas vidas e de nossas almas, Pai? Eu me esvazio, Senhor, de todo o cansaço do meu físico, Deus, de todo o cansaço da minha mente, de toda a tristeza da minha alma, Pai, de tudo aquilo que tem me assolado nesses últimos dias, nessas últimas horas, Pai. Eu venho no Teu altar neste momento, ó Deus, e eu entrego tudo nas Tuas mãos, Pai. E eu te peço, ó Deus, porque eu sei que eu sou humana, Pai,
e eu pequei contra o Senhor, meu Pai. Por isso eu te peço, Pai de amor, tende misericórdia da minha vida e perdoa-me pelos meus pecados, Pai. Limpa-me, Senhor, e serei limpa mais do que o ísopo, Deus. Me esvazia de mim mesmo, Espírito Santo, e me encha de Ti, Pai. Eu te dou total liberdade nessa noite, Espírito Santo, para que o Senhor possa fluir através da minha vida, Pai. Porque mesmo eu me sentindo tão fraca, Senhor, tão pequena, Pai, tão improvável, Senhor, eu te peço, ó Deus, me usa, Senhor. Não para a minha grandeza, porque eu não sou nada, eu não sou digna de nada, mas para que o Teu nome, somente o Teu nome, Jesus, seja exaltado, seja glorificado e seja reconhecido nessa terra de viventes, Pai. Ó Espírito Santo de Deus, neste momento eu te peça para que o nosso Pai envie um exército de anjos nesse ambiente, e que esses anjos venham nos ministrar, venham nos auxiliar, venham nos socorrer, venham nos guardar, venham repreender todo o mal, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço por essa palavra, Senhor, porque o Senhor sabe o quanto essa palavra cortou a minha alma e o meu espírito como uma espada afiada, Pai. E que essa mesma espada, Deus, possa ser derramada sobre o Teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem um ditado que diz assim, que parece, esse ditado é do mundo, que quanto mais a gente ora, parece que mais assombração. Não tem esse ditado? Quanto mais a gente ora, mais assombração aparece pra gente. Porque assim, quando a gente se coloca na dispensação, quando a gente se coloca na presença do Senhor, para saber aquilo que Deus quer, aquilo que o Senhor está planejando, pensando em fazer, qual é a vontade do coração de Deus, a gente fica muito perto do Senhor, a gente fica muito no mundo espiritual, e todo o ataque, toda a sobrecarga, tudo aquilo que está ali cercando, regendo o mundo espiritual, a gente sente na nossa carne, a gente sente na nossa pele. E às vezes a gente fala, meu Deus, eu estou orando, e o Senhor fala, é por isso mesmo, porque você está orando. Porque quando você ora, não somente o céu se abre, mas o inferno revela também a fraqueza dele. E eu conversando com o Senhor sobre uma situação que eu passei essa semana, e eu confesso que eu fiquei muito triste, muito triste, muito abatida, e às vezes dá vontade da gente pegar o pé assim, chutar e sair correndo, gritando. E aí o Senhor veio, me exortou, o Senhor veio, me acalmou, o Senhor veio e ministrou ao meu coração. E quando o Senhor me deu essa palavra, a princípio eu não entendi, mas aí eu fui estudando, e eu entendi o que o Senhor estava querendo nos dizer nessa noite. O Senhor quer falar conosco nessa noite sobre excelência. Nós não somos pessoas perfeitas, nós não somos pessoas excelentes, mas tudo aquilo que nós fazemos para Deus, nós podemos sim fazer com muita excelência. E é isso que o Senhor quer falar conosco, o fazer para o Senhor com excelência. E aqui quando nós lemos sobre essa rainha de Sabá, o nome dela nós não sabemos, o nome dela não é Sabá. Sabá é de onde ela veio, onde era o reino dela, onde ela morava, onde ela habitava. E essa rainha, aqui como nós lemos, ela veio de uma terra muito distante. Ela viajou por no mínimo 6 meses até chegar à cidade de Jerusalém, aonde estava o famoso rei Salomão, o homem dono da sabedoria de Deus, que todos nós sabemos que ele recebeu uma visitação especial e sobrenatural do Senhor quando ele estava assumindo o reinado em Jerusalém. E Deus perguntou para ele o que ele queria. Ele não pediu riqueza, ele não pediu fama, ele não pediu reconhecimento, ele pediu simplesmente sabedoria para administrar tudo que Deus estava confiando nas mãos dele. E essa rainha de Sabá, ela veio lá da região da Arábia, do lado sul ali da Etiópia,
E ela veio com uma grande comitiva, porque ela queria conhecer esse rei Salomão. Ela tinha muitas perguntas, muitas questões, muitas dúvidas, muitas indagações dentro da mente dela, e ela queria perguntar para esse rei. No fundo, ela não achava que ele fosse responder. Então ela vem com toda essa comitiva, e ali ela vem enfrentando todos os riscos, todos os perigos que poderia ser enfrentado. À noite ela passava um frio terrível no deserto, e durante o dia um calor escaldante, areia, tempestades de areia, correndo risco de ser assaltada. E aquela rainha, ela vem trazendo juntamente com ela homens, mulheres, animais e um tesouro que, se no dia de hoje a gente fosse calcular, seria em torno mais ou menos de uns 40 milhões de dólares. Foi o que ela estava trazendo de presente para dar ao rei Salomão, quando ele então respondesse, ou pelo menos conseguisse responder algumas daquelas perguntas que ela estava fazendo. E a palavra também diz que, além desses presentes, ela estava trazendo um navio cargueiro com uma madeira muito rara, uma madeira muito preciosa, uma madeira que não tinha naquela região. E com essa madeira tão pura, tão fina, o rei Salomão então ele constrói as escadas de dentro do templo. Ele constrói também harpas, liras, instrumentos musicais, porque era uma madeira incomum, não era uma madeira qualquer, não era uma coisa qualquer daquela região. E como nós também lemos, a palavra fala que depois da rainha de Sabá, ninguém deu presentes para o rei Salomão à altura do valor daqueles presentes que aquela mulher teria entregado ali para o rei Salomão. E a rainha de Sabá, quando ela chega no palácio real, a palavra do Senhor fala que ela ficou impressionada. A visitante ficou impressionada. Ela ficou de boca aberta, ela ficou estupefada, ela ficou encantada, ela ficou maravilhada com tudo aquilo que estava diante dos olhos dela. E ainda ela não tinha nem conversado com o rei Salomão. Ela já estava assim, já maravilhada com tudo que ela estava vendo. Ela estava assim, simplesmente, como posso dizer, vislumbrada com tudo o que ela estava vendo dentro do palácio real de Salomão. E uma pergunta para nós: o que essa rainha de Sabá viu? A rainha de Sabá, ela viu a arquitetura do palácio. Ela viu que Salomão havia construído um palácio totalmente sobrenatural, fora de qualquer padrão de palácios que ela já havia entrado. O que mais que a rainha de Sabá viu? Ela viu também a forma como a mesa era posta. O que também que a rainha de Sabá viu? Ela viu o alojamento dos oficiais do rei Salomão, que aqui a gente fala que é o famoso quartinho de empregados. A rainha de Sabá, ela viu também os criados e os copeiros, todos uniformizados. A rainha de Sabá, ela também viu holocausto e sacrifício. A rainha de Sabá também viu a forma como Salomão adorava e como Salomão cultuava a Deus. Se nós formos olhar para tudo isso que a rainha de Sabá viu e trazer para o nosso contexto, para o nosso tempo de hoje, para os nossos dias de hoje, o que primeiramente ela viu? O palácio. O que é o palácio?
para nós hoje? A casa de Deus, a casa do Senhor, o lugar onde nós nos juntamos como os irmãos para cultuar o nosso Deus. E ali dentro daquele palácio, ela prestou muita atenção nos servos que estavam dentro daquele palácio. A forma como aqueles oficiais, como aqueles homens e aquelas mulheres serviam o palácio, serviam ao rei, serviam os convidados com tamanha excelência e grandeza. Amados, se nós formos olhar para os nossos dias de hoje, como esses servos, como esses oficiais, como esses copeiros, dentro do palácio que nós estamos, que é a casa de Deus, como que nós estamos? As pessoas que vêm de fora aqui para dentro, o que essas pessoas veem em nós? Outra coisa que essa mulher prestou atenção foi a forma como aqueles empregados que serviam, eles estavam bem uniformizados. Às vezes, para nós irmos numa festa, num casamento, ou encontrar uma pessoa famosa, ilustre, a gente quer vestir a melhor roupa. Mas para vir para o palácio, encontrarmos com o nosso rei, a gente pega a pior peça que está no nosso guarda-roupa. Nós não estamos falando de valores, nem de riqueza. Nós estamos falando de excelência. Excelência não precisa de ser rico para ser excelência. Não precisa de dinheiro para servir com excelência. Basta simplesmente ter um coração de servo, um coração de adorador, um coração disposto a servir ao rei dentro do palácio com toda a excelência. E às vezes, eu me lembro uma vez no culto de ceia, a gente estava no outro galpão, que eu cheguei na igreja e a diaconisa irmã Cida estava toda maquiada, acho que até escova ela fez no cabelo, porque ela estava toda bonitona. E aí eu cheguei e falei assim, nossa, que gatinha. E aí ela falou assim, é pro meu Deus, pastora. Para ele tem que ser o melhor. Para ele a gente precisa se arrumar, se maquiar. Então tudo isso a rainha de Sabá observou. E você acha que as pessoas que vêm aqui na nossa igreja não reparam isso também? Além delas repararem toda a estrutura do palácio, elas observam também as pessoas que servem dentro do palácio. No dia que nós fizemos a festinha das crianças aqui no sábado passado, quando as minhas netas entraram dentro do carro da minha filha, elas começaram a contar tudo que teve aqui na festinha, além das brincadeiras que elas amaram, os louvores que elas participaram. Mãe, tinha bolo de chocolate, tinha coxinha, algodão doce, tinha isso, tinha aquilo, tinha hot dog, tinha não sei o que, e ainda ganhamos um saquinho com doce. Quando a minha filha virou, que olhou para o saquinho, ela olhou, mas isso não é um saquinho, isso é um sacão. Mãe, as igrejas daí, por aí, dá um bis, uma balinha, um pirulito e male-male. Vocês deram bolacha recheada, suco, pipoca, pacotinhos com vários doces dentro. Então assim, para elas que não são daqui e que estão acostumadas com outros palácios, apesar desse palácio não ser um palácio talvez como que elas vão, mas elas se impressionaram com a qualidade que foi oferecida nesse palácio. Então tudo isso faz diferença, amados. Isso é servir com excelência. Teve luxo aqui naquele dia? Não teve. Tinha umas bexigas decorando o altar que foram feitas com amor, uma mesa ali com uns saquinhos surpresas, um algodão doce que eu nunca tinha operado uma máquina de algodão doce que salpiquei açúcar em todo mundo que estava à minha volta. Mas todos nós, a tia Márcia, tudo que ela fez, as brincadeiras, a forma como ela ministrou, a dinâmica, o que ela deu de ilustração da dinâmica. As minhas netas chegaram dizendo, a tia falou da mentira, a outra tia falou da fofoca, a outra tia falou da verdade, o que é verdade, o que é mentira. Não teve luxo, mas teve excelência.
teve amor. Então é isso que nós precisamos ter. Ah, mas eu não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Mas se você traz uma rosa, se você traz um copo, se você traz uma bexiga, se você traz uma toalha, se você traz um arranjo, e você está trazendo com amor, isso para Deus é com excelência. E as pessoas, quando elas entram dentro do ambiente, elas sentem tanto o amor com que as coisas estão sendo feitas, que elas começam a sentir o quê? A presença de Deus. Porque aquela rainha de Sabá, a palavra do Senhor não diz que Salomão pregou para ela. A palavra também não diz que Salomão evangelizou aquela mulher. Mas ela, o que ela disse? Bendito seja o Senhor teu Deus. Por quê? Porque aquela mulher, ela viu na vida de Salomão, no palácio de Salomão e nos servos daquele palácio, o próprio Deus. Porque ela viu que todos ali estavam servindo com muita excelência, com muita grandeza. Amados, o nosso Deus é um Deus belo. É um Deus que gosta de coisas bem arrumadas, bem organizadas, bem feitas. O nosso Deus, Ele é um Deus de excelência. Então, quando nós fazemos as coisas com excelência, nós honramos a Deus, e ao mesmo tempo que nós honramos a Deus, nós estamos inspirando as pessoas que estão à nossa volta a fazer também com excelência e também a reconhecer a esse Deus. Então, às vezes, como que as pessoas que vão na sua casa, ela consegue reconhecer Deus? Será que nós estamos honrando Deus na nossa casa? Será que nós estamos honrando Deus no nosso casamento? Será que as nossas vidas é uma vida de excelência? Será que as nossas orações têm sido um tempo de excelência com o Senhor? Aquela mulher ficou impressionada da forma como Salomão, ele sacrificava holocaustos ao Senhor, da forma como Salomão, ele adorava ao Deus. Aquela mulher, ela não conhecia o Deus de Salomão, ela não conhecia o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi, ela não conhecia. Mas quando ela entrou dentro daquele palácio, sem que nenhuma pessoa falasse quem era o Deus, como era o Deus, através das pessoas que estavam ali servindo com excelência, ela reconheceu que bendito era o Deus de Salomão. E ela diz mais: benditos são os teus servos que estão com você noite e dia, aprendendo e conhecendo da tua sabedoria. Naquele momento ela sentiu o quê? Inveja dos servos de Salomão. Ela desejou estar no lugar daqueles servos, para estar todos os dias ao lado de Salomão, aprendendo com o rei Salomão. O nosso Senhor Jesus, eu acho que em Mateus, eu não lembro qual capítulo, ele faz menção da rainha de Sabá. Ele fala que a rainha que veio do sul vai estar junto com ele após o milênio, julgando as nações que não aceitaram. Então aquela mulher, ela recebeu o Deus de Salomão como Senhor e Salvador na vida dela, através do que ela viu nas pessoas servindo. Então nós precisamos entender que não é porque o irmão não faz, nós não vamos fazer, ou fazer de qualquer jeito. Não, amados. Quando a gente olha para a história de Daniel, um jovem que foi levado para um cativo como escravo, e lá naquele lugar ele caiu na graça do rei, e lá naquele palácio ele foi para servir um homem pagão, um homem mundano, um homem idólatra, um homem que não servia ao Deus de Daniel. Porém Daniel, ele serviu aquele homem com toda excelência, porque a pessoa que serve com excelência, ela carrega esse DNA dentro dela. É um DNA sérvio, é um DNA de adoração,
É um DNA que, ainda que eu estou fazendo para o homem, que é conservo também de Deus, eu não faço para o homem, eu faço para Deus. Então tudo aquilo que eu faço para Deus, eu dou o meu melhor tempo, a minha melhor qualidade, o meu melhor valor, a minha melhor oração. Eu vou estudar porque eu vou ministrar, eu vou me dedicar porque eu vou abrir o culto, eu vou ensaiar porque eu vou louvar. Não é porque a gente está louvando no playback que a gente não ensaia. Ensaia sim, porque se você entrar errado, vai ficar horrível, porque é um playback, não tem como corrigir. Então você precisa ensaiar, ter o tempo certo para entrar, o tempo certo para estar ministrando, para voltar a letra novamente. Não é colocar qualquer coisa de qualquer jeito, porque é para Deus, amados. O que nós estamos fazendo aqui nesse palácio é construindo algo para o Senhor. O que nós estamos fazendo aqui como homens e mulheres que servem a Deus, quando todos nós estamos aqui unidos, tudo que acontece na igreja não é por causa da pastora Denise, ou por minha causa, ou por causa da Lili, ou por causa da irmã Márcia. Não, há uma massa. Quando nós vamos fazer um bolo, a gente pega os ovos, a farinha, o leite, o açúcar, o fermento, e a gente mistura tudo. Quando a gente mistura tudo, se torna uma massa, e não dá para a gente separar mais nada daquele bolo. Mas quando está tudo individual, a gente sabe o cheiro do ovo, o sabor do ovo, o cheiro do leite, a cor do leite, a consistência do leite, o sabor do leite. Então, quando nós estamos aqui, nós somos uma massa, mas somos uma massa que individualmente fazemos a nossa parte com excelência. Porque se quando nós nos unimos para executar essa junção, para fazer a obra do Senhor, e não tivermos com o coração derramado, um coração excelente, um coração de adorador, não vai fluir, não vai dar certo. E tudo que acontece aqui é atribuído a todos, porque para a gente estar aqui em cima do altar, alguém precisou me limpar. Para a gente começar a louvar, alguém precisou ligar o som, colocar as pilhas no microfone. Então não é uma pessoa só que faz, é uma massa. Não é um só que trabalha, é uma massa. A minha garrafinha esvaziou, a Amadinha foi lá, recolocou a minha água novamente. Nós somos uma massa aqui dentro, mas uma massa que precisa fluir, uma massa que precisa entender que o que nós estamos fazendo não é para engrandecer nome de homens, não é para engrandecer mulher, não é para engrandecer ninguém, é para o reino de Deus. Enquanto nós não vestimos essa camisa de excelência, se bem que na verdade a gente não tem do que reclamar de vocês, porque vocês quando fazem, fazem com excelência. Vocês quando fazem, fazem com amor. Que continuem assim, em nome de Jesus. Mas nós precisamos aprender e melhorar todos os dias de nossa vida, porque aqui vai crescer, amados. Nós vamos ter mais pessoas. Essa semana eu conversei com uma pessoa, um irmão, e ele citou assim para mim, de uma pessoa que ele acha que está doente espiritualmente. E ele acha que essa pessoa não tem condição de fazer as coisas que ele faz, porque precisa se curar, precisa se tratar. E aí eu disse assim para essa pessoa: olha para a sua vida, olha para a minha vida. Vai ficar uma semana dentro da casa do seu pastor, fica uma semana no trabalho do seu pastor, vai visitar outras igrejas que tem a mesma placa que a sua, vai conviver com esses pastores, e você vai descobrir que a igreja está doente. Não tem um pastor, um instrumentista,
um diácono, um obreiro doente. A igreja em sua totalidade está doente. E eu disse assim para ele: a palavra fala que o hospital remete à igreja aqui na terra. Só que dentro de um hospital tem pessoas com câncer, com AIDS, uma facada, com um tiro, uma perna quebrada, um braço quebrado. Mas todos estão doentes. A diferença da igreja que eu vejo para o hospital é que no hospital, quem cuida dos doentes são pessoas curadas. Não tem lá um aidético cuidando de outro aidético. Não tem um com febre cuidando de com febre. Está doente, separa. Está doente, sai, se afasta, vai se cuidar, vai se tratar. Porém, na igreja, Deus, Ele é tão bom. Eu disse assim para Ele: quando eu prego e o Senhor me usa, não é porque eu estou curada, não é porque eu sou sarada 100%, é porque Deus é bom e misericordioso, só por isso. E porque Deus precisa usar os menos doentes para ministrar os mais doentes, diferente de um hospital. Então, assim, a sua igreja não é diferente da minha. Então não se levante para apontar as falhas da minha, porque se você for fazer um balanço da minha e da sua, nós vamos estar ali, ó, igual. Ou talvez a minha esteja até muito melhor do que a sua. Porque somos todas pessoas que estamos a caminho, amados. Nós estamos no caminho. E nesse caminho acontecem muitas coisas nas nossas vidas. Nesse percurso que nós estamos percorrendo com o nosso Senhor Jesus, nós somos humilhados, nós somos afrontados, nós somos escarnecidos, nós somos esquecidos. Nós ouvimos coisas que machucam o nosso coração, que machucam a nossa alma, que nos entristece, que nos faz querer parar, que nos faz querer retroceder, que dá vontade de falar: não faço mais, não vou mais, que se dane tudo, que se lasque tudo, acabou. Não ponho mais a minha mão. Mas aí o Senhor fala: ei, ainda que esteja doendo, eu ainda conto com você. Ainda que esteja difícil para você, eu ainda preciso de você. Porque você ainda consegue, mesmo doendo, continuar fazendo. Mesmo sangrando, continuar amando. Mesmo sendo ofendida, continuar liberando o perdão. Mesmo sendo enganada, continuar sendo fiel. Mesmo sendo escarnecida, você continua ainda ao lado da pessoa. Então eu preciso de você, porque enquanto eu te uso na sua dor, no seu sofrimento, nos seus medos, nos seus anseios, enquanto eu estou te usando, eu também estou te curando. Amados, a palavra do Senhor em Oséias fala que Deus é o Deus que faz a ferida e Ele é o Deus que sara essa mesma ferida. Então, às vezes, quando está doendo, quando está apertando, quando está estreitando, quando a gente está chegando no limite de falar assim: Senhor, que negócio é esse? O que eu fiz para o Senhor? Porque a gente fala assim com Deus, porque nós somos filhos. Isso não é revolta, não é rebelião, não é falta de respeito. Isso é um diálogo de pai e filho. É natural nós falarmos assim com Deus. Mas o que está acontecendo entre nós dois? Que parece que o Senhor assim me tirou para ser a sua atenção. Porque às vezes a gente fica assim. Parece que o céu nos colocou diante de um grande outdoor, e esse outdoor só tem demônios na frente para jogar, jogar, jogar e jogar. E o Senhor, Ele diz: você mesmo sofrendo, mesmo você na sua pouca força, na sua fraqueza, você me serve com excelência. Você tem um coração de adorador, você tem um coração servo, você tem um coração disposto a fazer e não esperar. Porque aquela pessoa que faz com excelência não consegue esperar pelos outros.
Porque geralmente ela sabe que quem for fazer não vai fazer com excelência, vai fazer de qualquer jeito. Então ela vai lá e faz. Só que aí vem a sobrecarga. Aí vem aquilo que o Senhor fala: jugo. Porque isso é desumano, isso é desigual. A gente achar que só um pode carregar toda a carga, só um pode fazer todas as coisas. E na verdade não, amados. Nós precisamos dar as mãos. Esse ano está se findando. Nós estamos no último mês do mês de dezembro de 2022. Nós estamos a poucos passos de 2023. E nós precisamos entender que há um novo tempo nas nossas vidas. Há um novo ciclo, há uma nova estação a ser vivida em nossas vidas. Nós precisamos entender que há um novo propósito em nossas vidas. Nós precisamos entender que essa igreja, ela é governada por Cristo e por a maioria de mulheres. Eu ouvi algo da diaconisa Lili esses dias que eu achei muito interessante. Que Deus estabeleceu mulheres para cuidar desse ministério. E se Deus levantou mulheres, e a grande maioria somos mulheres, é porque Deus quer trazer mulheres. E quando vem mulheres, vem esposo, vem filhos, vem toda uma parentela. Então todas nós precisamos entender que estamos num palácio. E nesse palácio, precisamos servir a esse rei, que é o dono desse palácio, com toda a nossa excelência. Dar verdadeiramente a Ele o nosso melhor, em nome de Jesus. Vamos nos pôr em pé, em nome de Jesus. Feche os seus olhos.